pela paciente. Na consulta de retorno, foi observado os seguintes parâmetros do eco: débito cardíaco de 4,2 litros por minuto, frequência cardíaca de 120 batimentos por minuto, um volume sistólico de 35 ml e a fração de ejeção do ventrículo esquerdo em 33%. Dessa forma, o cardiologista fechou o diagnóstico de Antônio em insuficiência cardíaca sistólica. Bom, pessoal, o que nós temos que entender? Que o nosso coração, obviamente, a bomba que o coração exerce para expulsar o sangue, ele funciona de forma adequada. Então, uma quantidade de sangue que chega nesse coração, através dos átrios, vai para os ventrículos, e dos ventrículos é ejetado para as artérias. E claro, a partir do ciclo cardíaco que nós vamos estudar, dos eventos fisiológicos, a gente consegue determinar alguns parâmetros do nosso corpo. Alguém aqui já fez o ecocardiograma na vida? Coloca como se fosse um ultrassom na região do peito, e a partir disso o cardiologista consegue verificar os valores, certo? De sangue que é ejetado, batimentos por minuto, débito cardíaco e etc. Vocês ainda estão jovens, mas sempre é bom, pessoal, verificar, tá? Faz um check-up nas férias, veja como é que está o coração de vocês, certo? Importante, pessoal, o ecocardiograma, ele é o exame padrão ouro para verificar a insuficiência cardíaca. Ou seja, para determinar a insuficiência cardíaca, utiliza-se o ecocardiograma, beleza? Bom, sabendo disso, pessoal, nós temos que entender alguns termos fisiológicos para entender a fisiologia cardiovascular. O primeiro deles é débito cardíaco. O que é o débito? Nada mais do que a quantidade de sangue que o coração ejeta por minuto. Então, quantidade de sangue ejetada pelo coração por minuto. O que nós temos que entender? Numa pessoa normal, como nós estamos aqui, o débito cardíaco é de aproximadamente 5 litros por minuto. Ou seja, a cada minuto, o nosso coração, ele ejeta, ele expulsa 5 litros. É muita coisa, né? Em condições, por exemplo, de exercício, isso pode aumentar para 20, 30 litros por minuto. Vai depender aí de condições. E claro, tem condições cardiológicas que esse débito cardíaco ele vai ser reduzido. A gente vai entender em breve sobre isso. Em relação ao débito cardíaco, alguém tem alguma dúvida? O que é débito cardíaco? Então, débito cardíaco, quantidade de sangue que é ejetada pelo coração por minuto. Frequência cardíaca, vocês já sabem, né? Quantidade de batimentos por minuto. Então, aqui nós temos aproximadamente 70 batimentos por minuto. E importante, pessoal, vocês como futuros médicos, vocês conseguem pegar um pulso, né, o pulso periférico, e verificar quantos batimentos, não é verdade? Então, para vocês verificarem a frequência cardíaca, normalmente vocês fazem a aferição na artéria radial, certo? Vocês verificam isso. Volume sistólico. O volume sistólico é a quantidade de sangue que sai do coração por batimento. Ou seja, a cada batimento, uma quantidade de sangue é ejetada, sai do coração. Essa quantidade, para as pessoas como nós normais, é de aproximadamente 70 ml de sangue. Ou seja, a cada batimento, 70 ml de sangue são ejetados para fora do coração. Se vocês quiserem complementar, pessoal, o débito cardíaco tem uma fórmula.
o débito cardíaco é igual à frequência cardíaca vezes o volume sistólico. Então, o débito nada mais é quantas vezes o meu coração bate por minuto vezes a quantidade de sangue que ele ejeta por batimento. Então, se nós pegarmos um exemplo de débito cardíaco, eu tenho 70 batimentos por minuto e multiplico por 70 ml de sangue. Isso vai dar 4.900 ml, ou 4,9 litros. A gente arredonda para 5 litros, para ficar mais claro para vocês. Beleza? Pessoal do fundo, alguma dúvida? Beleza? Muito bem. Por meio do ecocardiograma, a gente tem uma fração, que nós chamamos de fração de ejeção do ventrículo esquerdo. Então venham comigo. O nosso coração ele recebe sangue dos átrios. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Os nossos ventrículos enchem de sangue. Após encher de sangue, eles começam a contrair para expulsar o sangue. A pergunta é: 100% do sangue que está no ventrículo vai ser ejetado ou fica uma quantidade no ventrículo? Fica uma quantidade de sangue. Ou seja, não é 100% do sangue do ventrículo que vai ser ejetado. Vai ser apenas uma porcentagem. Imaginem comigo. O ventrículo encheu com 100 ml de sangue. O ventrículo encheu com 100 ml de sangue. Desses 100 ml, 70 ml foram ejetados. Qual que é a fração de ejeção do ventrículo esquerdo? Vamos lá, matemática. Vamos lá. 100 ml no ventrículo. 100 ml no ventrículo. Desses 100 ml, 70 ml foram para a artéria. Qual que é a fração de ejeção do ventrículo? 70%. Ou seja, nada mais é do que a fração de ejeção. O que representa? A quantidade de sangue ejetada do ventrículo em comparação à quantidade de sangue que estava no ventrículo. Ou seja, a quantidade de sangue que estava dentro do ventrículo antes dele contrair e, obviamente, a quantidade de sangue que foi expelida, que foi ejetada. E a partir disso, pessoal, a partir da fração de ejeção do ventrículo esquerdo, eu vou ter as classificações da insuficiência cardíaca. Então, se vocês, não é papo para agora, tá, pessoal? Mas se vocês pegarem, por exemplo, o guia da Sociedade Brasileira de Cardiologia, lá tem as classes de insuficiência cardíaca, a partir da fração de ejeção. Okay? Aí é classe 1, 2, 3, 4 e 5. Beleza? Alguma dúvida? Tranquilinhos? Muito bem. Vamos agora para um termo que é muito importante para vocês, chamado de pré-carga. O que representa a pré-carga? Nada mais é do que o sangue fazendo força contra a parede do ventrículo. Então vamos imaginar, durante o enchimento do ventrículo, esse sangue que está vindo lá dos átrios, ele exerce força contra as câmaras do ventrículo. Ou seja, fazendo com que as câmaras do ventrículo se alonguem. Ou seja, esse sangue, ele exerce uma força contra a parede desses ventrículos. Para ficar mais fácil, pessoal, imagina um elástico. Quando você pega um elástico e estica ele pouquinho, ele gera muita pressão ou pouca pressão? Pego o elástico e faço só isso aqui. Pouca pressão ou muita pressão? Pouca. Agora, se eu pegar o elástico e esticar ele muito,
Ele vai gerar muita pressão, não é? Muito bem. Só que no caso do coração, quanto mais alongado for esse elástico, melhor para o coração. Nesse caso, quanto maior a pré-carga, ou seja, quanto mais sangue chega nesse ventrículo e faz esse ventrículo alongar, vai ser melhor para o coração. Então a gente fala sempre assim, quanto maior a pré-carga, melhor para o coração. Isso se dá por quê? Porque o nosso coração é tecido muscular. Então, quanto mais eu alongo esse músculo, melhor vai ser a contração do ventrículo. Mais efetivo esse ventrículo vai contrair. Ok? Então, a pré-carga, quanto maior essa pré-carga, melhor. Como que eu posso aumentar a pré-carga, pessoal? De forma simples, para vocês viverem mais. Por exemplo, fazendo exercício físico. Então, por isso que o exercício físico é bom para pessoas com cardiopatia. Porque o exercício, ele melhora a pré-carga. Por isso que vocês terem uma noção de fisiologia, quando forem prescrever, por exemplo, tratamentos para o paciente cardiopata, colocar o exercício físico como um dos principais fatores nessa condição. Certo? O exercício físico é muito importante aqui. Por isso que atletas, eles têm a saúde cardiovascular melhor do que pessoas sedentárias. Beleza? Tranquilos? Alguma dúvida? Agora, pessoal, imagine comigo. Esse ventrículo, ele encheu de sangue. Agora ele começa a contrair. Quando ele contrai, ele tem que jogar esse sangue para onde? Para as artérias. E essa pressão que o coração faz tem que ser maior ou menor do que as artérias? Tem que ser maior. Então o coração, ele faz mais força para que esse sangue do ventrículo seja expulso, seja ejetado. Então vejam, o que é a pós-carga? É essa força que o ventrículo faz para vencer a resistência da aorta. Quando a gente fala do ventrículo esquerdo. Então, quando o ventrículo contrai, ele precisa exercer uma pressão do que nas artérias. Consequentemente, o sangue que estava no ventrículo vai para as artérias. Faz sentido isso na cabeça de vocês? Muito bem. E a pós-carga? Quanto maior a pós-carga, é melhor ou pior? É pior. Por que é pior? Porque quanto maior a pós-carga, quanto maior a resistência, o meu coração tem que fazer o quê? Mais força. Então, uma pós-carga elevada faz com que o meu coração exerça mais força. Isso é bom ou é ruim? É péssimo para o coração. Por isso que manter a pressão arterial de forma adequada é necessário. Porque a pressão arterial elevada significa que eu tenho uma pós-carga elevada. Por isso que o controle da pressão arterial é necessário. Beleza, pessoas? Alguma dúvida? Dois. Então, o que é a insuficiência cardíaca? Pessoal, a insuficiência cardíaca é uma condição em que o coração ele não consegue exercer sua função de forma adequada. Se a gente for lembrar, qual que é a função do coração? Bombear sangue. Então, a insuficiência cardíaca é uma condição em que o coração não bombeia sangue de forma efetiva.
E nesse caso, nós podemos falar que a insuficiência cardíaca é uma condição em que nós temos uma redução do débito cardíaco. Ou seja, que o coração não consegue ejetar de forma adequada. Nesse caso, o débito cardíaco, a gente vai ter um baixo volume sistólico. Ou seja, cada batimento é uma quantidade pouca de sangue que vai ser ejetada. E, consequentemente, eu tenho uma diminuição da fração de ejeção. Ficou claro isso na cabeça de vocês? Importante, pessoal. Sempre que vocês escutarem alguma doença com insuficiência, é só lembrar da função fisiológica que aquele órgão faz. Então, insuficiência cardíaca quer dizer que o coração não está fazendo a função de forma adequada. Insuficiência renal quer dizer que os rins não estão fazendo sua função. Então, é importante vocês terem essa noção, que fica muito mais fácil de compreender. Beleza? Pessoal do fundão aí, tranquilos? Muito bem. 3. Quais os principais fatores de risco para o desenvolvimento da insuficiência? Pessoal, o principal fator de risco é a hipertensão arterial. Então, a hipertensão, como a gente já comentou, faz com que haja uma alta pós-carga. Se eu tenho uma alta pós-carga, o meu coração tem que fazer muita força. Se ele precisa fazer muita força, ele precisa de pouco músculo ou muito músculo? Muito. Então quer dizer que o ventrículo esquerdo, ele vai hipertrofiar. Ele aumenta a quantidade de músculo presente nele. No entanto, pessoal, quando você aumenta a quantidade de músculo, o que acontece com o lúmen do ventrículo? Ele diminui. Se eu diminuo o lúmen do ventrículo, menos sangue vai caber nesse ventrículo. Se menos sangue cabe nesse ventrículo, menos sangue sai desse ventrículo. Então gera uma insuficiência cardíaca. Outra causa é, por exemplo, o infarto. O infarto, ele pode ocasionar insuficiência. Lembra que a gente comentou na nossa aula que o infarto, as células musculares morrem? Se essas células musculares morrem, tem como ela contrair? Não. Tem como, nesse caso, dependendo da extensão do infarto, gerar uma contração efetiva? Não tem. Tá? Então, o infarto também é um outro fator. Por exemplo, outras condições. A obesidade é um fator que pode levar à insuficiência cardíaca. O sedentarismo é outra condição que pode levar à insuficiência cardíaca. Tabagismo, tá? Pessoas que utilizam cigarros a longo prazo também podem apresentar uma insuficiência cardíaca. E claramente o diabetes. Esses são os principais fatores que podem levar a uma insuficiência cardíaca. No entanto, existem algumas doenças cardiovasculares que levam a essa condição. A doença de Chagas, né, as cardiomegalias, que faz com que o coração tenha dilatação. Isso também gera a insuficiência cardíaca. Beleza? Alguma dúvida, pessoas? E para a gente finalizar, por que a nossa paciente apresentou esses sintomas, né, principalmente de cansaço e a ponta das mãos e pés azulados? Bom, pessoal, o que nós temos que entender é uma questão que nós chamamos de perfusão. O que é a perfusão? É a chegada de sangue no local adequado. Então, para a gente verificar a perfusão, é simples. Vocês vão pegar a ponta do dedo de vocês e apertar. Quando vocês soltarem, ela volta a ficar vermelha. Nessa condição, nós temos uma perfusão boa. No entanto, pessoas com insuficiência cardíaca não apresentam uma perfusão adequada. Isso se dá por conta principalmente do débito cardíaco
reduzido. Se eu tenho um débito cardíaco reduzido, menos sangue vai ser enviado para as extremidades. Então, realmente, nesse caso, a perfusão é baixa. E além disso, por conta desse baixo débito cardíaco, o sangue ele pode ficar estagnado nas extremidades, o que dá uma característica azulada, uma situação que nós chamamos de cianose. Então a cianose nada mais é do que, principalmente as extremidades, de cor azulada ou acinzentada. E obviamente, pessoas, por que ela está cansada? Porque claramente se chega pouco oxigênio para essas células, todo o ciclo de formação de ATP, de energia da célula, está comprometido. Isso aqui é bem característico, por exemplo, na questão das anemias, né? Principalmente anemia ferropriva, em que a oferta de oxigênio para as células ele fica reduzido. Então a pessoa não consegue metabolizar de forma adequada e gerar energia de forma adequada. Nessa situação, a pessoa apresenta esses sintomas de cansaço. Beleza? Difícil? Tranquilinhos?